falando de prescrição, de fato, é um tema bem relevante. A primeira coisa, né? Vamos aqui iniciar a fala mostrando que o Instituto da Prescrição tem base constitucional. Então, a gente tem o artigo 7º da Constituição, no inciso 29. Então, lá no nosso famoso artigo 7º, o artigo 7º, 29 é a base, né, constitucional do Instituto da Prescrição Trabalhista. Só que nós também temos o artigo 11 da CLT. São os dois fundamentos que, quando você pensa em prescrição, é essencial você mencionar o artigo 7º com o artigo 29. Quando a gente pensa, então, em prescrição, esse é um grande alerta, então, para a questão da fundamentação. Você deve colocar o comando constitucional no artigo 7º, 29 da Constituição e também o artigo 11 da CLT. Lembrando que o artigo 11 da CLT ele foi alterado pela reforma trabalhista, porque a redação dele não estava adequada ao comando constitucional, então eles reformularam a redação e trouxeram algumas previsões jurisprudenciais para dentro do artigo 11 da CLT. Então vamos lembrar de uma coisa, quando você olhar para a prescrição, você deve lembrar assim, o empregado pode entrar com a ação com o seu contrato ainda vigente, mas muitos têm medo de ingressar no Poder Judiciário e perder o emprego. Vão pensar, então, não tem nada que me garanta, eu vou entrar com a ação e o meu empregador, então, vai me dispensar. Então, o que a maioria acaba fazendo? Vai, né, vamos assim dizendo, aguentando uma série de coisas e quando o contrato de trabalho termina, ele então procura o Poder Judiciário. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da prescrição bienal, que diz que do término do contrato de trabalho, o empregado ele tem até 2 anos para ingressar com a ação. Então, por isso que, como são 2 anos, a gente chama de prescrição bienal. Então, vale aqui a gente lembrar, e aí é uma coisa que a gente sempre, né, chama atenção, porque a gente tem aqui uma previsão que está contida na orientação jurisprudencial 83 do TST. Partir do pressuposto que o empregado entrou com a ação dentro do prazo. Aí o Poder Judiciário, né, recebeu aquela demanda, sabemos que dentro do andamento processual é obrigatória a proposta de conciliação. Vamos imaginar toda a estrutura, mas vamos imaginar o seguinte, não houve acordo. Se não houve acordo, seguiu todo o rito processual previsto na CLT, não teve acordo, o juiz proferiu a sua sentença. Então a gente vai lembrar de uma coisa, quando a gente pensa em não ter acordo, a gente tem que lembrar de 2 coisas. O réu, então, tem a possibilidade de apresentar sua defesa e o juiz vai proferir a sentença. Então, uma coisa importante, o réu apresentando a defesa, ele tem que lembrar de avaliar também a questão da prescrição. Por quê? Quanto aos efeitos pecuniários, né, envolvidos naquela relação. Não só ver se o autor entrou com a ação dentro da prescrição bienal, observando a prescrição bienal, né, porque normalmente as pessoas acabam entrando com a ação, né, dentro do prazo, isso é uma coisa até, normalmente a gente avalia, mas dificilmente alguém deixa passar o prazo. Estou falando da prova da OAB, principalmente. Mas vamos imaginar, então, que você tenha que fazer uma contestação, né? E você tem que lembrar que vai ter o julgamento pelo juiz da causa. Você tem que lembrar, você tem que fazer a arguição da chamada prescrição parcial ou quinquenal. Ela visa limitar os efeitos pecuniários da condenação. Por quê? Porque a prescrição trabalhista, né, ela anda, vamos assim dizer, de uma forma didática, em bloquinhos de 5 anos, vamos assim dizer. Então, você tem que pedir, né, olhou para uma relação, você está contestando, você olhou para aquela relação ali, ela tem um lapso temporal, né, maior do que 5 anos, você vai falar assim, peraí, numa eventual condenação, eu vou ter que aqui arguir nesse momento, e aí lembra, não é uma preliminar, é uma prejudicial de mérito, né, porque prejudicial é mérito, e aí você vai ter que pedir o quê? Para pedir para que sejam limitados, numa eventual condenação, os efeitos daquela condenação aos últimos 5 anos. O que a gente sempre aconselha? Polêmicas à parte, controvérsias à parte, para que vocês se atenham, se tiver súmula do TST, para que a sua resposta vá diante daquele embasamento. Então, a gente tem a súmula 308 do TST, que no seu item 1, o que ela diz? Ela diz o quê?
que havia uma dúvida se na hora de retroagir os efeitos pecuniários da condenação, se voltariam do fim do contrato ou da data do ajuizamento da ação. E a súmula 308 do item 1 do TST fala que retroage da data do ajuizamento da ação. Como é que eu peço, então, né, para limitar os efeitos pecuniários? Não são os últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação? Então, você vê a data que a ação foi ajuizada, repete o dia, repete o mês e volta 5 anos no tempo. E pede para que todas as parcelas que ficarem anteriores a essa data, para que elas sejam consideradas prescritas. Então, assim, né, tudo depende do momento da nossa fala. Se fosse um outro momento e a gente já estivesse falando, né, com um olhar mais crítico e mais aprofundado, a gente poderia tecer vários outros comentários. A gente tem, então, no fim do contrato, 2 anos para entrar com a ação. Vamos imaginar que o empregado, então, ajuizou a ação dentro do prazo. A audiência dele foi marcada. Só que no dia da audiência, o autor da ação não compareceu. Aí a gente sabe que o não comparecimento do autor à audiência vai gerar o arquivamento. Então, foi aquela primeira, né? O primeiro momento que ele tinha que ter comparecido ao judiciário, no dia da audiência ele não vai, arquivou o processo, né? Então, a gente teve o arquivamento. O que vai acontecer? Quando a gente fala disso, a própria CLT hoje, no artigo 11, ela vai dizer, então, especificamente, que o ajuizamento da ação interrompe a contagem do prazo prescricional. Então, o que vai acontecer? Ajuizou a ação, parou de contar o prazo de prescrição. Estava interrompido até o dia que marcou a audiência. Só que no dia da audiência, como ele não foi, o processo, extinto, sem resolução de mérito. Então, ele pode entrar com uma nova ação? Pode. Então, o que vai acontecer? Como interrompeu, do dia do arquivamento, cessou a causa interruptiva. O que acontece? Do dia do arquivamento, ele volta a ter de novo 2 anos para entrar com a ação. Só que aí vem um grande detalhe. Mesmo que a ação seja arquivada, né? Interrompe a prescrição? Interrompe. Está lá no artigo 11 da CLT. Só que o que vai acontecer? Só interrompe em relação aos pedidos idênticos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem que olhar quais os pedidos constaram de uma eventual primeira demanda que foi ajuizada e quais os pedidos que estão constantes, então, né, agora dessa segunda demanda. Por quê? Porque para interromper e, de fato, você se beneficiar com o fato da interrupção da prescrição, tem que contabilizar somente o quê? Interrompe a prescrição para os pedidos que constaram da primeira ação que foi ajuizada. Eu acho que isso é uma boa, né, questão para aparecer como parte de peça processual e como questão também, né? Porque para você ver se tinha alguma arguição de prescrição. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas pode ter prescrição de uns pedidos e a ação continuar em relação a outros? Claro que pode. Você pode o quê? De repente, na primeira demanda ajuizada, só foram pedidos, por exemplo, parcelas da extinção do contrato e horas extras. Aí, no dia do ajuizamento, no dia da audiência, o autor não foi. Aí não foi, a causa interruptiva cessa, mas no dia do arquivamento volta a ter, então, 2 anos para entrar com a ação. Aí o que acontece? Desse momento, então, quando a pessoa, como foi uma extinção sem mérito, ela resolve entrar com uma nova, né, ajuizar uma nova reclamação ou reclamatória trabalhista, o que ela fez? Ela colocou as parcelas da extinção do contrato, ela colocou também as horas extras e colocou um pedido de adicional noturno. O que eu tenho que verificar? O adicional noturno não constou da primeira demanda. Então, a análise prescricional não vai ser do arquivamento em diante. Para esse pedido novo de adicional noturno, você tem que voltar à data da extinção do contrato para fazer, então, a análise do prazo prescricional. Então, vamos avaliar aqui. É possível, de repente, analisando datas, você ter que arguir, por exemplo, numa contestação, a prescrição do pedido de adicional noturno, por exemplo, porque ele entrou com uma outra demanda, você está contestando agora essa segunda demanda, essa segunda reclamatória trabalhista. Será que você poderia ter que arguir, por exemplo, que o pedido de adicional noturno ele está prescrito? Porque já passou mais de 2 anos do fim do contrato e ele não constou da primeira ação que foi ajuizada? Pode.
E aí, Pode. posso continuar julgando? O juiz pode julgar os demais pedidos? Pode, porque para Pode. os demais não houve prescrição.